Pronto, galera, vamos voltando, né, para a gente terminar essa aula e fechar com chave de ouro o período regencial. Olha, um ponto importante desse período é a gente analisar a escravidão no Brasil. Veja bem, a escravidão vai ser debatida, o fim da escravidão vai ser debatido no Império II, não tenho a menor dúvida disso. Mas eu quero falar de uma lei que foi importante. E outra coisa, já caiu no Enem e tem uma forte chance de cair assuntos de escravidão no século XIX no Brasil. Vários anos aí no Enem. Então é um assunto forte. Vai cair no Enem. Certeza disso. Certeza. Então eu vou tratar uma lei que foi importante, que foi a lei de 1831. Mas vou analisar primeiro aqui a condição do escravo. Eu quero que vocês leiam, dê uma pausa e leiam isso daqui. Esse parágrafo 6 aqui, isso aqui, foi quando o Brasil estava no processo de independência e estava dizendo quem deveria ser cidadão e a condição do escravo no Brasil, para formar aquela Constituição de 1824. Então, olha o que falam sobre o escravo. Né? Dê uma pausa e leia e perceba a condição do escravo. Beleza? Pronto. Pronto, vocês perceberam, né? Mais ou menos o que se fala aqui do escravo. Né? Que ele fala sobre que não pode ser um cidadão brasileiro, deveria ser consideração brasileiro. Veja agora o que o artigo 6, que era o cidadão brasileiro, na Constituição de 1824, né? Ele fala que o Brasil, ele não fala das pessoas escravas como tendo direito. Então, não é cidadão brasileiro. O escravo não é cidadão brasileiro. Se ele não é cidadão brasileiro, ele não tem direito a nada, praticamente. Não tem direito a voto, a nada. Representatividade. Para a Constituição brasileira, o escravo era um bem semi-movente. Era um bem, era um objeto. Um objeto. Tem uma maçã, um animal e tudo mais. Para a época era assim. Na Constituição brasileira. Né? O que representou muito assim, a população. Né? A galera tinha essa ideia. Né? Ela tinha ideia. Né? Para você ver que como foi o processo de escravidão. Né? Ou seja, não é só você retirar pessoas forçadamente de um lugar. Além disso, você tem que criar legitimidades oprimindo essa galera. Mas, enfim. Então, aqui tem também, ó, quem é esse? Quem é o cidadão brasileiro. Muito interessante, vocês também deram uma olhadinha. Vocês percebem que não está o escravo aqui. Certo? Não está o escravo aqui. Beleza? Pronto, vamos chegar na lei de 1831. Professor, o que foi isso e por que é importante a gente analisar? Em 1831, o Brasil, a corte brasileira, aqueles liberais, moderados, caramurus, aquela galera, aprovou uma lei no ato adicional, que foi a 1834, eles anexaram o ato adicional, que era proibido o tráfico de escravos. Veja, declara livre todos os escravos vindos de fora do Império. Ou seja, pessoas que vêm fora do Brasil são livres, não são mais escravos. Então acabou o tráfico de escravo. Né? Não dentro do país, mas fora do país. Né? Impõe penas aos importadores, isso é importante, dos mesmos escravos. Então, o Brasil está dizendo, acabou o tráfico de escravo. Por que o Brasil fez isso? Porque eles queriam, a elite, os liberais, os caramurus, aquela galera, queriam. A gente viu que eles defendiam a escravidão. Mas, pô, não é controvérsia? Os caras defendiam a escravidão, mas apoiam uma lei que proíbe o tráfico de escravo. Vamos analisar um pouquinho. Eles fizeram isso por pressão da Inglaterra. A Inglaterra apoiou a independência do Brasil, né, a Constituição da Independência do Brasil, e o que é que acontece? Eles queriam o fim da escravidão. Por quê? Por questões ideológicas, eles acreditavam na ideia de igualdade social e tal, mas além disso, questões econômicas. Escravo, pessoal, não tem salário, não tem dinheiro, ele não tem poder de consumo. Quando você tira a escravidão, você transforma em trabalhadores assalariados, pessoas que podem consumir. E vão consumir produtos de quem? Da Inglaterra. Então, foi uma pressão da Inglaterra. E o Brasil nem queria fazer isso, mas teve que fazer isso porque tinha apoiado, a Inglaterra tinha apoiado
o Brasil antes. Então, uma forma de uma lei para inglês. Não é à toa que o nome dessa lei se chama Lei para Inglês Ver, porque foi uma lei que, de fato, era só para dizer, olha, estamos abolindo. Mas nem sempre o que está na lei é o que acontecia na prática. A gente vai ver uma controvérsia nessa lei, né? Nessa lei. É interessante analisar que quem era o culpado se a pessoa comprasse era o importador. Ou seja, se eu quisesse comprar um escravo do continente africano, a culpa, se um escravo fosse pego pela justiça brasileira ou inglesa, a pena ia vir para mim, ó, a pena ao importador. Ou seja, quando os regressistas assumem o poder, o que é que eles fazem? Eles cortam essa ideia de um importador e colocam como traficante no continente africano. Para você ver como eles não queriam que essa lei fosse assinada. Eles só assinaram essa lei porque a Inglaterra precisava ter isso em mãos. Então a ideia é o seguinte, vê, nesse momento, eu estou lá e compro um escravo da região do Benin, continente africano. Se a justiça brasileira ou inglesa pegasse algum navio que viesse de fora, ou fosse comprovado que uma pessoa veio de fora do Brasil, não fosse daqui do Brasil, um escravo, o escravo ia acontecer uma situação que eu vou falar daqui a pouco, mas ele seria liberto, né? Mas, além disso, eu que comprei, hipoteticamente, iria pagar pena. Podendo até ser preso. O que é que em 37 eles vão fazer? Eles vão cortar essa ideia de importadores. Eles vão colocar, dizer que o culpado não sou eu daqui do Brasil estou comprando, mas o cara que está lá vendendo lá no continente africano, ele é o culpado, o traficante que é o culpado. Ora, vocês acham que um cara lá é o culpado, lá é o traficante de escravos, lá no continente africano. Tu acha que a justiça brasileira ia sair daqui para ir pegar o cara lá? É óbvio que não. Então isso foi uma manobra feita para quê? Para continuar. Então, se eu compro um escravo depois de 37, que a lei foi revogada em 31, só esse trecho, tá? Importadores. O que acontecia? Ah, tu compra um escravo, o seu de escravo fala, eu não sabia que ele era de fora. Eu não sabia. A culpa não é minha, não. A culpa é lá do cara que vendeu para mim. Ah, beleza, então tudo bem. Essa era a ideia. Beleza? Então, para você ver que era uma lei para inglês ver. A galera continuava com a prática. A galera continuava. Então, a pessoa que comprava aqui no Brasil, ele não tinha nenhum ônibus. Não tinha nenhum ônibus. Agora a gente vai analisar essas pessoas que vieram depois dessa lei. Depois de 1831 ficou proibido o tráfico de escravos de fora do Brasil. Só que essas pessoas que chegaram para cá eram consideradas na categoria de africanos livres. Ou seja, se a justiça brasileira pegasse você sobre essa condição, ou seja, de um escravo nessa condição, ele seria libertado imediatamente sobre a condição jurídica, ou seja, sob o termo jurídico de africanos livres. Certo? Só que aí que tá. Essa galera, ela ganhava liberdade, porém ela tinha que trabalhar compulsoriamente durante um tempo. Ou seja, veja, para você ver como essa lei realmente foi para inglês ver. Tipo, pô, o tráfico já está acabado. Aboliu o tráfico de escravos. Né? Aí a pessoa pega num barco, vem para o país, ela vai ganhar liberdade. Como se o Estado você vai ganhar liberdade, mas você precisa merecer essa liberdade. Você vai passar por um tempo trabalhando. Alguns até 21 anos, outros até 15, dependendo da legislação da época. Mas você tinha que trabalhar. Né? Só que aí você tem que ver. Além disso, vocês acham que os escravos, quando chegavam aqui, a grande maioria sabiam dessas ideias? Isso é algo muito pontual da Constituição brasileira. E até aquelas pessoas que sabiam disso, falavam, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar um advogado para fazer isso? É difícil nessa sociedade. Porque quem faz a lei e quem julga a lei são até a própria galera que quer a escravidão. Então é difícil para essa galera. Não é à toa que só vou dar apenas um dado. Cerca de 800 mil pessoas foram registradas no Brasil, de africanos que vieram para o Brasil, sob a condição de escravos. Apenas 11 mil foram registrados como africano livre.
Ora, é óbvio que 800 mil pessoas que saíram do continente africano para o Brasil eram, em termos da lei de 31, ilegais. Eles eram livres. Eles deveriam estar na categoria de africano livre. Mas só foi registrado no Estado brasileiro 11 mil. E o restante? O restante ficou na escravidão como normal, como fosse uma escravidão normal, e não sob a condição de 31. Para você ver como essa Constituição, essa lei de 31, ela foi para inglês ver. Beleza? Pronto, aqui foi a que eu falei dos regressistas. Ele tira essa parte dos importadores e coloca a culpa no cara lá do continente africano. Né? Pronto, eu só vou dar uma olhadinha aqui para ver se está gravando, galera. Tá de boa, tá de boa. Pronto, pessoal, vamos falar agora sobre as revoltas regenciais. Né? As revoltas regenciais. Eu não vou falar de todas as revoltas, porque, sendo bem sincero, as revoltas em termos particulares elas não caem, ela cai numa ideia geral. E outra coisa, na ficha tem todas elas. Né? A ficha tem todas as revoltas e você pode procurar também na internet. Eu vou falar de duas principais e vou falar de uma forma geral, para não se estender tanto. Né? Qual a importância das revoltas regenciais? Primeiro, a revolta regencial entra naquela ideia de só quem faz política são aqueles três partidos no início, depois dos regressistas e dos progressistas. Não. População no meio da rua, os ambulantes, os comerciantes, os escravos, as classes médias, elas fazem política, que não é no ambiente formal. No ambiente formal. Esse é o ponto. Segundo ponto, essas revoltas, elas tinham um caráter muitas vezes separatistas. Elas não queriam a formação do Brasil. Elas queriam formações de repúblicas independentes. Então essa ideia de que o Brasil ia se tornar Brasil, não, era preciso construir um Brasil. Pode ser que se a revolução, por exemplo, do Rio Grande do Sul ficasse correta, o Brasil não teria Rio Grande do Sul. Se a Confederação do Equador e Pernambuco em 1824 acontecesse, talvez Pernambuco não fosse um estado, e sim um país. Ou seja, essa ideia de que o Brasil vai se transformar em Brasil não existia. Estava em construção. Tinha pessoas que queriam que o Brasil se transformasse em um país único, que eram os caramurus e os liberais moderados. Mas tinha pessoas que não queriam isso. Pessoas liberais exaltadas, ou liberais em alguns outros lugares. Essa galera queria separação. Né? Um outro ponto das revoltas regenciais importantes é o seguinte, é que essas revoltas regenciais, elas criam uma crise no período regencial. Algo que a gente viu no governo de Feijó, que foi aquele avanço dos liberais moderados, né, as revoltas aqui criticavam o governo. E ele foi tido como fraco, como um cara que não conseguiu resolver o problema, uma crise financeira. E depois com Araújo Lima, que seria a fase regressista dos caramurus, também se teve a crise. Né? Precisou o monarca ressurgir das cinzas e entrar para estabilizar. Pelo menos era o discurso que foi usado. A gente viu que o discurso, na verdade, foi o discurso da bala e da espada, né? Para conter essas revoltas. Né? Então essa é a lógica. Essa é a lógica. Eu selecionei a revolta dos malês e a guerra dos farrapos. Né? A revolta dos malês é uma revolta muito interessante de a gente analisar. Tanto ela quanto a repercussão que ela teve. A revolta dos malês, esse termo malês é Imalê, que era os partidários falavam de Imalê, que eram muçulmanos. A revolta dos malês tem dois aspectos. Primeiro, aspecto religioso. A grande maioria desses revoltosos vieram do continente africano, escravizados para cá, de língua iorubá, por exemplo, da região de Nagô. Né? E essa galera tinha influências religiosas muçulmanas. E eles se fortaleceram e queriam uma maior tolerância, maior respeito na sua religião e ficar aqui com um certo respeito. E que não existia no Brasil, naquele momento, uma certa tolerância religiosa. Né? Eles eram muito perseguidos religiosamente. Do outro lado, a revolta do malês mostra um outro caráter. Um caráter de resistência à escravidão. Eles queriam que acabar com o domínio
ou com a liberdade que não existiam para eles, que era o processo escravo. Então é uma revolta escrava, literalmente. Ou seja, não era todos escravos, eram os escravos de maioria muçulmana que combatiam isso. Por isso que é muito duvidoso se eles ganhassem essa revolta aí, fosse vitoriosa, como seria esse tipo de governo. Mas sabe que era uma revolta contrária ao sistema que existia na época de escravidão, pelo menos nessa região, com uma questão religiosa. Né? Qual é a resposta que o governo vai ter? Muito dura, por dois motivos. Primeiro, é uma revolta que afetava a tradição e a família e os bons costumes na época, porque a família e os bons costumes se resume-se à igreja católica e à igreja cristã. E eles não eram cristãos. Segundo ponto, era uma revolta escrava. O medo da etnização que eu estava falando no início dessa aula veio à tona. Então, a galera, essa revolta dos malês é a prova cabal que se o Brasil não se fortalecer, vai ter a etnização do Brasil. A galera chega lá, se unia e quebrava essa ideia. Então, assim, essa é a ideia da revolta dos malês, que aconteceu na Bahia, em 1835. Né? Um outro ponto que eu vou falar aqui é a Guerra dos Farrapos. Né? O Helder, na próxima aula, vai falar um pouco mais também. Mas a Guerra dos Farrapos era o seguinte: era uma guerra separatista. De início não era separatista, mas depois se transformou em separatista. Por quê, veja? O Rio Grande do Sul foi uma colonização diferente da gente, por exemplo, de Pernambuco. A gente foi formado de capitanias hereditárias, tal, eles foram diferentes. A economia deles também foi diferente. Eles não forneciam produtos para o mercado externo, feito aqui, do açúcar, do café, ou então do tabaco, do algodão. Eles tinham uma economia voltada para o mercado interno, ou seja, eram produtores de charque, que era a principal alimentação dos escravos, de couro, ou seja, trato com o gado, com pasto. Tudo isso era da economia majoritariamente do Rio Grande do Sul. E quando chega o século XIX, acontece uma situação interessante. O Rio Grande do Sul está aqui embaixo. A região cisplatina, que basicamente era o Uruguai, parte da Argentina, ela tem um processo de independência. Né? E além do processo de independência, tem aquela ideia da Guerra Cisplatina, que aconteceu num período do Pedro I. O Will deve ter comentado com vocês. O que é que isso fez? Isso fez o seguinte: para questões diplomáticas, o Brasil fez o seguinte: os comerciantes de gado, ou seja, pasto, de couro, etc., que também acontecia, né, nessa região da Cisplatina, teve certas isenções fiscais, ou seja, teve certa promoção do governo. O governo fez isso para dizer, por questões diplomáticas, para a gente não entrar em guerra e tudo mais, eu vou dar esse direito de vocês venderem dentro do mercado interno brasileiro, seu gado, seu charque, seu couro, não um preço mais barato. Vocês acham que o cara do Rio Grande do Sul, que era brasileiro, estava vendendo mais caro do que um cara de fora, ele ia ficar feliz? A gente se criticou isso. E exigir que o governo fizesse melhores condições para eles. O governo não fez. Por quê? Porque questões diplomáticas. E um outro ponto, que é o principal, é a ideia de separação, ou seja, de criação de uma república. As ideias liberais, a ideia de uma república rio-grandense, tudo isso veio muito força. E eles foram a uma batalha. Farrapos é porque era uma forma pejorativa que o Império Brasileiro colocou sobre eles. Mano de farrapo, mano de vagabundo, mano de... Sabe, é uma forma pejorativa. Né? Você tem vários exemplos de integrantes. Né? O Garibaldi, que é um deles, que era italiano. Né? Enfim. Então, essa é a ideia da Guerra dos Farrapos, né? Que vai de 35 a 45, que foi uma guerra bastante sangrenta. Né? Beleza? Então, basicamente, essas as revoltas regenciais. Essa é a importância das revoltas regenciais. Tranquilo? Pronto, pessoal. Vamos chegando ao fim. Vou estar espreguiçando aqui, porque a gente está chegando ao fim. Deixa eu ver como está aqui a gravação. Massa, para a gente não se estender tanto. Agora é o momento mais light, o momento da fofoca da história, que eu gosto. Acho que vocês gostam também. É o seguinte. A gente vai ver agora a parte cultural, cotidiana, os costumes do Brasil no século XIX.
Beleza? Sai desse momento de política demais, a gente vai entrar no dia a dia. Certo? Ó, três coisas estavam acontecendo nesse processo de cultura cotidiana no Brasil. Primeiro, que a gente não pode esquecer, processo de europeização da cultura brasileira. Professor, o que é isso? Não estou entendendo. Quando o Brasil ficou independente, o Brasil começou a se transformar. Muita coisa. Uma delas foi dizer o seguinte: qual o melhor tipo de cultura? Como é o brasileiro? Quem é o brasileiro? Essa ideia de que, tipo, quem é o brasileiro? O Brasil ficou independente, pô, então a gente precisa criar quem é o brasileiro. E nessa ideia de quem é o brasileiro, como é o brasileiro, que tipo de comida, se utilizou das ideias culturais da Europa, que era tido como o melhor, e colocou no Brasil. Então, tudo que vinha da Europa era bom. Forma de se vestir, forma de se falar, a etiqueta francesa, inglesa, tudo isso veio da Europa como melhor. Tudo que era nacional, quando eu falo nacional, tipo, ligado à questão de terra, do tipo, o jeito mineiro de ser, o jeito pernambucano de ser o rupestre, muitas vezes, isso era condenado. O bom mesmo era da Europa. É quando começa a chegar as etiquetas, né? O chazinho de tarde com aquelas xícaras bonitinhas que você for nos museus, no Museu do Estado, por exemplo, tem muito disso, né? Então, é a europeização. A gente vai ver através de imagem um pouquinho, né? Mas esse é um ponto importante. Um outro é o processo de urbanização. O século XIX é o século de urbanização no Brasil, que ele vai só se concretizar no século XX, mas ele começa muito forte no século XIX. Né? É quando tem esse avanço de bondes, de ferrovias, cortando as cidades. Né? A cidade do Recife, por exemplo, com aquelas telhas que tem até hoje, não, até nem do século XIX. Né? A arquitetura mudando, sempre o que? A arquitetura inspirada na Europa e o processo de urbanização acontecendo. Nesse momento vai surgir aquela ideia do lugar do homem e da mulher. Aonde o homem tem que andar, aonde a mulher tem que andar. Qual o modelo de um homem ideal? Qual o modelo de mulher ideal? Isso começa a surgir também nesse século. Sabe? Não que nos séculos anteriores não existiam, mas isso vai ser muito forte. Certo? Vamos ver agora algumas imagens aqui. Essa imagem aqui mostra muito a da cidade como era. Esse estilo arquitetônico aqui é um estilo bastante europeu. Pô. Se você for procurar na Europa no século XIX, era assim. A grande maioria das cidades europeias. Né? Era nesse estilo artístico, de uma mini sacada aqui. Se você for no Recife Antigo, você vê bastante isso. Né? Também. Olha aqui os bondes que eu tô falando. Esse tipo de sociedade, a carruagem, a galera andando na rua com palitozinho, os homens, a mulher com vestido, espartilho. Tudo isso é o século XIX. Esse meio urbano crescente, sabe? Que não existia no Brasil. O Brasil tinha um caráter muito rural, rupestre. Rupestre não, perdão. Muito ruralizado. E no século XIX isso vai crescendo muito. Essa ideia de esse tipo de cidades, assim, esse tipo de espaço urbano. Privado. Ó, os palacetes. Esse tipo de palacete começa no século XIX. E esses palacetes é uma inspiração da onde? Europeia. A forma que, ó, essas colunas, tudo. Se você for procurar no século XIX, você vai ver que é uma cópia muito grande. Claro que tem adaptações locais, mas uma cópia bastante. Ó, essas fotos eu tirei desse livro aqui, que é muito legal. Você pode comprar quem quiser aí. Né? Eu comprei na feira lá de livros, né? Da Bienal. Essa aqui, a história da gente brasileira é muito legal, que é só a história de costume, de cultura, tipo, dia a dia. É só focar da história. Eu queria muito esse foco da história aqui. Então, assim, aqui eu tirei essas três fotos para a gente mostrar esse processo de europeização do costume brasileiro. Aqui era o ideal de uma roupa bonita, que as imperadoras, né, Leopoldina, Carlota, etc. Mas esse aqui do meio é muito interessante. O que é isso aqui? Isso aqui é uma propaganda da época, tipo um anúncio que você encontrava no meio da rua, né, ou no jornal, que era, tipo, vendendo paletó. E, tipo, a ideia era venda esse paletó ao moda francesa. Por quê? Porque as pessoas entendem, essa é francesa, eu vou comprar, porque é bom. É o melhor. Aqui, ó, vestido francês, etiqueta francesa. Aí começa aqueles beijinhos, aquelas frescurinhas de beijinho na mão. Tudo isso é o quê?
É a ideia da europeização. Aqui tem uma propaganda, velho. Em francês, tá ligado? Não fala português, pô. Mas tinha um francês. Aqui é aula de grima. Eu fico imaginando essa galera. Assim, o Brasil, o mundão do Brasil. Uma pessoa de classe média na época, um escravo, um liberto, olha na galera brincar de esgrima. Tipo, a galera fala, meu irmão, o que é isso, velho? Que mundo vocês vivem? Mas era ideal de... Isso aqui pô, o cara que sabe esgrima é um cara intelectual, é um cara... Na verdade não era isso. É porque a Europa fazia isso, especialmente a França. Aqui é o espaço da divisão do lugar do homem e da mulher. Eu não consegui mais foto para não... E também não é que eu não consegui, para não encher tanto por causa do tempo. Né? Mas assim, qual é o lugar da mulher nessa sociedade? Aqui é uma imagem de um pai com a sua esposa, um pai não, o patriarca e sua esposa, né? E você tem 3 mulheres aqui que são filhas desse casal. E elas só podiam sair se o marido tivesse. Isso era o costume da época. Por quê? Qual era a ideia por trás? Que o patriarca, ele era o provedor. Ele é o que cuidava da família e do nome da família. E as mulheres estariam prestes ao quê? A casar, ou seja, elas eram destinadas a casar com outras pessoas. Não existia essa ideia de amor. Essa ideia de amor ela vai sendo construída no século XIX. Mas a mulher, não estou dizendo que não existia amor não, tá? Estou dizendo que essa ideia de você... Os casamentos eram muito mais arranjados do que hoje. Né? Antigamente era muito mais arranjado. Hoje em dia não é mais assim, mas antigamente era. Né? E por isso que as mulheres tinham que sair com... As mulheres tinham que ficar em casa, cuidando da casa. Né? Quando eu falo cuidando da casa, não é lavando, passando essas coisas, mas nas elites, né? Mas coordenando isso. Mulher está em casa. O homem é a rua. Essa é a ideia. Mulher em casa, homem é a rua. Né? Existia espaço na rua para a mulher? Existia, mas era muito limitado. Aqui é essa ideia de que... Aqui é a ideia da mãe, ou seja, da mulher, que precisa ter filhos, que precisa gerar filhos nessa sociedade. Né? Só que eu gosto de chamar a atenção que quando eu falo da mulher ou do homem e tal, estou falando desse estilo de família e tal, estou falando das classes mais altas, tanto da mulher quanto do homem. No caso das mulheres, por exemplo, a mulher negra das classes mais baixas, até pode ser até branca, mas das classes mais baixas, elas sempre trabalharam. Elas sempre não ficaram em casa fazendo as coisas, etc. Né? No caso aqui você tem as famosas amas de leite, que eram escravas que cuidavam das crianças, basicamente. Né? Então, aqui eu trouxe algumas reportagens. Precisa de uma ama de leite que seja brasileira na rua das Laranjeiras. Comércio de escravo, pessoal, não é só aquela pessoa que está lá no canavial levando chicotada. A escravidão foi uma instituição que permeou todos os espaços no país. Certo? Pois bem, pessoal, queria falar isso para vocês, queria falar mais coisa também, mas infelizmente por causa do tempo acaba sendo um pouquinho difícil, né? Mas é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo a todo mundo. E outra coisa, ó, qualquer dúvida pode mandar mensagem no Instagram para mim, ou até melhor, inclusive, dá uma chegada lá na sexta-feira com os monitores, tá? A galera tá vendo também o assunto, vai tirar dúvidas suas, tanto desse assunto como de outros, fazer questões com vocês, resolver questões com vocês. Então chega também nessa galera lá da monitoria que é show de bola. Beleza? Um beijo a todo mundo. Valeu. Então vamos estudar. Fui!